Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Entrando agora em sua casa com o programa do Pai das Misericórdias, acolho cada um de vocês que estão nos assistindo e quero entrar na sua casa também, pedir permissão para entrar na sua casa com as palavras que hoje o nosso momento traz. O Papa Francisco escreveu uma encíclica sobre a misericórdia divina. E nós vamos, por um momento, meditar um pequeno trecho desta carta apostólica. Quando encontrou a viúva de Naim, que levava o seu único filho a sepultar, sentiu grande compaixão pela dor imensa daquela mãe em lágrimas e entregou-lhe de novo o filho, ressuscitando-o da morte. Lucas 7,15. Um trecho tão curtinho da Sagrada Escritura, mas com grande significado, com grande profundidade. Imaginem, naquela época, as viúvas e as crianças abandonadas, vamos dizer, as crianças sem pais, ficavam desamparados. Então a viúva só tinha o filho, e o filho era a garantia, da sua subsistência, vamos dizer assim. E perder um filho se sentir completamente desamparada. E Jesus, olhando para essa mãe, se sente com uma grande compaixão pela dor imensa daquela mãe, a dor imensa daquela mãe em lágrimas. Jesus sabia que um dia também ele ia passar pela cruz, pela morte, e que sua mãe também ia passar pela mesma dor que esta mãe estava passando naquele momento. E se compadece, vem ao encontro. Quantas mães já carregaram seus filhos nos braços ou levaram seus filhos ao cemitério por causa de tantas realidades que levam à morte e que rouba a dignidade das pessoas, que rouba o aconchego familiar. Mas este jovem, que Jesus o entrega de novo à sua mãe, ressuscitando-o da morte, abre para nós um caminho novo, um caminho de esperança, mesmo quando nós não enxergamos nada na nossa frente. Porque Deus revela-se desta maneira como aquele que faz o impossível, ou daquela solução sem solução, ou daquela situação sem solução, vou dizer assim de outra forma, né? O jovem morto, trazê-lo à vida é algo extraordinário, né? É algo que é impossível humanamente. Mas ele o traz de volta. Significa que nenhuma situação, por mais difícil que ela seja, está perdida. Você que passa por dificuldades, você que perdeu alguém da família, você que está sofrendo com uma perseguição ou com uma enfermidade, seja lá o que for, não perca a esperança. Porque mesmo que a gente passe pelo vale da morte, mesmo que a gente passe pela dificuldade, o final, a sentença final, quem dá é Deus. Jesus, quando falava aos discípulos que ele ia ressuscitar depois de 3 dias, eles só foram entender isso depois que Jesus ressuscitou. Embora eles tenham visto a cura dos paralíticos, a ressurreição de Lázaro, a ressurreição desse jovem, mas eles foram entender que o que Jesus estava prometendo para eles e para todos que crerem nele era uma vida eterna, uma vida que não morre mais, uma vida para sempre na glória de Deus. Lázaro voltou a morrer, mas Jesus não, porque a ressurreição dele é para a vida eterna e a nossa ressurreição também é para a vida eterna. Então não termos medo, né, das dificuldades e nem ficarmos tristes, mas confiar em Deus. Confiar nas promessas dele. Eu ressuscitarei no último dia. Nós vamos ser ressuscitados, sim.
as nossas expectativas de justiça e de mudanças, elas vão acontecer. Talvez não do jeito do nosso modo de pensar as coisas, mas precisamos olhar nas promessas de Deus e no modo como Ele age. O impossível para Ele não existe. Existe o que é possível. E Jesus deixou isso bem claro aos discípulos. Para Deus nada é impossível. Então que nós, nesta reflexão de hoje, fortaleçamos a nossa fé. Aquela mulher, não sei se ela conhecia Jesus ou ele encontrou com eles ali no caminho, mas ela não tinha mais esperança, porque o filho estava morto. E de repente aquele homem vem e devolve-lhe a esperança, dá a ela um sentido, dá a ela um significado, uma força maior. Ela fala assim, Deus está no nosso meio, Deus não me abandonou. Eu acredito que a gratidão dela a Jesus foi imensa. E ela dizer, Deus veio ao nosso meio, Deus se compadeceu de nós, Deus está junto de nós. Como nós dizemos em toda a celebração, o Senhor esteja convosco, e nós respondemos, Ele está no meio de nós. Se Deus está no meio de nós, aconteça o que acontecer, confiemos nele. Porque é Ele quem dá a última palavra, é Ele quem dá a sentença final. E aqueles que confiam nele, aqueles que esperam nele, não serão enganados, não serão traídos, não serão decepcionados. Ao contrário, verão a justiça de Deus. Quantos não querem a justiça de Deus? Uns querem que a justiça de Deus seja eliminar aquela pessoa, aquele povo. Não é assim que Deus faz justiça. A justiça que Ele faz é a justiça que salva, não a justiça que condena, que leva à morte, mas que busca salvar em todas as situações e em todos os momentos. Por isso que mesmo nas tragédias mais terríveis, Deus tem uma forma de salvar a todos que ali padeceram. E também fazer a justiça no sentido de conduzir a história sempre para o caminho melhor. E é nesse sentido que nós devemos estar muito atentos. Se nos deixarmos ser transformados pela palavra dele, se nos deixarmos ser conduzidos por ele, ele nos direcionará à justiça, à verdade. A questão é nos deixarmos, porque se nós não nos deixamos Deus conduzir, nós fazemos aquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa. Vamos colocar tudo isso no coração do Pai? Vamos entregar ao Pai das Misericórdias, através desta oração, os nossos pedidos, os nossos anseios, as nossas inquietudes? Então rezemos juntos. Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança ao nosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. E desça sobre vós, sobre vossa família, sobre a vossa casa, sobre todas as pessoas que você nesse momento traz no coração, a bênção do Deus rico em misericórdia. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.